Fala galera, aqui é o professor Robson, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje vai falar um pouco a respeito da regionalização do espaço brasileiro, mas agora com base nas análises do professor Milton Santos e da professora Maria da Laura Silveira, tá legal? Para Milton Santos e a professora Maria da Laura Silveira, eles enxergam principalmente o Brasil, em 4 regiões distintas, ou eles vão chamar de 4 Brasis, tá? O que são esses 4 Brasis? No caso, se retrata da região da Amazônia, tá? Da região Nordeste, tá? Da região Centro-Oeste e da região concentrada, tá legal? Como a gente pode analisar aqui no mapa, a gente consegue entender que a região amazônica ela é diferente da região proposta pelo Pedro Pichas de Geiger, correto? Lembra que na regionalização do Pedro Pichas de Geiger, quem faz parte da Amazônia é o oeste do Maranhão, e também o Mato Grosso, não é isso? Por isso, há formas diferentes de se regionalizar o espaço. E o professor Milton Santos e a Maria Laura da Silveira estabelecem critérios para esse tipo de regionalização. E o primeiro deles, no caso, seria as formas como o meio técnico, científico e informacional tem modificado as dinâmicas espaciais de cada região. Graças ao meio técnico, científico e informacional, houveram transformações espaciais, ao longo dessas regiões, e elas se diferenciaram, devido às suas particularidades. Na região amazônica eu tenho uma manifestação do meio técnico, científico e informacional. Nordeste também tem uma manifestação. Centro-Oeste também tem, e região concentrada também se tem. A diferença é a intensidade que o meio técnico, científico e informacional acaba alterando as dinâmicas desses espaços, tá? Então, aqui nesse primeiro momento, olha aí, discussão desenvolvidas pelos autores Milton Santos e Maria Laura da Silveira, São os dois professores que vão fazer essas discussões. A abordagem ela vem bater em cima da terceira revolução industrial e as transformações, que isso vem ocasionar e, consequentemente, vai adentrar o Brasil num contexto de globalização, que a gente vai trabalhar mais lá na frente também, tá legal? E é importante entender a infraestrutura, de cada região brasileira nesse sentido, porque a infraestrutura ela vai ser muito importante, já que eu estou falando de meio técnico, científico e informacional, eu estou falando de setor de comunicação e setor logístico, que vai permitir o escoamento de produção necessariamente, tá legal? Então, olha aí, os 4 Brasis, como vocês podem ver no quadro ao lado. É uma outra proposta de regionalização que vai se basear na quantidade de recursos tecnológicos, número de atividades econômicas modernas e áreas financeiras, serviços industrial, de agropecuária e altamente. Tá? Então você consegue compreender como esse meio técnico, científico e informacional vai chegar nessas regiões, tá legal? E a gente vai passar para a primeira, que nós vamos falar de Amazônia. Só que antes de falar da Amazônia, olha uma coisa importante aqui. Aqui eu tenho os 4 Brasis, como vocês podem perceber e analisar nesse sentido, tá legal? E, principalmente, eu tenho aqui, que vai diferenciar as regiões: dinâmica de transporte, as comunicações existentes, tá? A infraestrutura que vai ser adotada, as indústrias que vão se concentrar e a produção de bens primários. Ou seja, eu tenho 5 características principais que vão diferenciar essas regiões, tá? E agora a gente vai ver, tá bom? Bora lá para a Amazônia, A Amazônia, normalmente, como a gente acaba tipificando, e muitas aulas fala das questões naturais, e entre outros, eu vou me ater principalmente à questão do meio técnico, científico e informacional, tá? E olha aí, a Amazônia ela passa a ser ocupada efetivamente, a partir da década de 70, em virtude da ocupação militar e da implantação dos grandes projetos da Amazônia, como Calha Norte, Serra do Navio, Projeto Carajás. Então, esses projetos aí, impulsionaram uma ideia de desenvolvimento da região,
né, no período militar. E, né, a Amazônia principalmente ela tem, né, uma característica predominante, né, que são, no caso, a implantação das rodovias, né? As rodovias são muito importantes nessa região amazônica, que elas começam a ser implantadas e você tem uma predominância, né, das rodovias nessa região. Haja visto que a Amazônia também possui uma ampla malha hidroviária, só que ela não é explorada como deveria. A Amazônia ela tem, né, um certo padrão dendrítico, né, porque a Amazônia ela é cortada por rios e isso poderia facilitar muito para o escoamento da produção, porém, né, a Amazônia ela acaba, né, adotando as rodovias como um padrão, né, como uma forma de interligação com as dinâmicas do próprio território nacional, tá? Né? A Amazônia também, olha, a comunicação, a questão da tecnologia, elas estão concentradas principalmente nos centros urbanos, mais especificamente falando das duas principais metrópoles da região, que são Belém e Manaus, né? A Amazônia possui também uma das duas maiores usinas hidrelétricas, no caso do Brasil, né, que é as usinas hidrelétricas de Itucuruí e Belo Monte, que estão localizadas no estado do Pará. A Zona Franca de Manaus ali, que está diretamente ligada da questão tecnológica e montagem de produtos, né? Zona Franca de Manaus também faz parte também desses processos dos grandes projetos da Amazônia nesse sentido, tá? As indústrias são voltadas, né, em alguns momentos, para o extrativismo e atividade do setor secundário, né, além do comércio e serviços nas capitais e cidades médias. Vale lembrar que as indústrias voltadas ao extrativismo, a gente pode lembrar principalmente ali do projeto Carajás. Você tem a extração de ferro, tem a siderúrgica de Marabá, e você tem todo um complexo ali de extração e exportação desses produtos, principalmente o ferro nesse caso, o ferro e o manganês, tá? A Amazônia também apresenta a produção da soja, no caso, e gado, né? A produção de soja ela também acontece ali em algumas regiões do sul do Pará, né? Parte do sul e sudeste do Pará, junto com a produção de gado também, tá? Essa região aí é onde se mitigam os grandes conflitos por terra, nesse contexto, tá legal? E vale lembrar, né? Uma situação importante, como vocês podem enxergar aqui, ó, no mapa, o padrão dendrítico da Amazônia, tá? Como, né, o escoamento da produção poderia ser dado pelo Amazonas aí, né? Você tem uma elevada quantidade de rios, um elevado padrão dendrítico e isso é até pouco explorado, só recapitulando. E vamos falar de Nordeste agora. O Nordeste ele teve uma ocupação pelo litoral, né? Principalmente com base no ciclo do açúcar, ali com a divisão do território e capitanias hereditárias, né? E o que são as capitanias hereditárias lá? Você tem a divisão, né? Isso, com base no Tratado de Tordesilhas, e você divide em latifúndios, que eu vou chamar de capitanias, e cada uma dessas capitanias vão ter seus donatários, tá legal? Que são, no caso, indicados pela coroa portuguesa. Também tem o predomínio da malha rodoviária, como vocês podem ver no mapa ali. Ela é até um pouco mais complexa do que a malha rodoviária amazônica, né? O Nordeste que tem uma coisa muito interessantíssima, né, de se trazer, que é o seguinte: o litoral ele é bem mais desenvolvido do que outras partes do Nordeste. Não é à toa que as rodovias estão em melhores estados, principalmente pela faixa litorânea também. O Nordeste ele tem, né, como posso dizer para vocês, galera, ele tem um certo desenvolvimento nessa região litorânea, tá? Devido também a presença das principais capitais nordestinas estarem atreladas diretamente nessa região do litoral, tá legal? Então, olha aí, comunicação tecnológica está com mais frequência nos centros urbanos, né? Desenvolvimento acelerado nas bordas da região, no caso, no litoral. A agricultura e pecuária, elas são atrasadas comparadas à da região concentrada, principalmente, né? Lembra que o Nordeste ele tem, né, uma certa dificuldade de ter uma alta produtividade agropecuária, né? Vou explicar para vocês mais lá na frente. E a agricultura nordestina é uma agricultura que ela é uma agricultura irrigada, né? O exemplo disso é aquela região ali do Vale Médio do São Francisco.
E o crescimento industrial da região Nordeste vai partir de 1990, devido ao processo de desconcentração industrial da região concentrada, aonde municípios acabam adotando incentivos fiscais, né? E as indústrias saem da região concentrada e se direcionam às regiões Norte e Nordeste, né? Ocasionando o fenômeno que nós vamos chamar de migração de retorno. Então, olha aqui, quando a gente fala de Nordeste né, e população, a gente olha por esse mapa e diz o seguinte, olha, essas partes mais escuras do mapa é onde se estão concentradas, no caso, as populações. E você consegue entender que a população do Nordeste ela predomina, né? Predomina ali aquela região do quê? Do litoral, devido ao processo histórico de ocupação e desenvolvimento de as melhores condições de vida. Então, essas regiões acabam se tornando um fator atrativo, tá? E posteriormente aqui eu vou mostrando para vocês aqui, né, que tem o zoneamento agroclimático no caso do Nordeste e essa região verde que são as áreas aptas ao plantio, né? E nas outras ali eu tenho uma certa dificuldade, é por isso que também além da questão tecnológica, né, e das condições precárias de algumas partes do Nordeste, principalmente na região do sertão ali, né, você tem uma baixa condição financeira, você tem baixas expectativas de vida atreladas à questão da pobreza, por isso que não se consegue investir em tecnologia para a produção agropecuária. Então isso acaba dificultando também esse processo e acabam deixando também a produção agropecuária nordestina em baixa. Por isso que ela não tem um rendimento tão alto. O rendimento dela é baixo, né, devido às condições de próprio recurso, né, como posso dizer para vocês, que eles não conseguem, no caso, atender essa demanda agropecuária nesse sentido, como acontece na região centro-oeste, no caso, tá legal? Vamos falar de centro-oeste agora. Galera, a região centro-oeste é onde a gente consegue compreender e analisar com mais clareza ali, que é uma região diretamente voltada para o agronegócio, né? A região centro-oeste, como é uma região muito estratégica, principalmente, né? Você tem o quê? Você tem uma produção em larga escala, né, de grãos, né? O setor logístico, ele é diretamente atrelado ao agronegócio. A malha rodoviária do Centro-Oeste é muito estratégica, né? É muito estratégica porque, se você parar para analisar o Centro-Oeste, você pode ligar da região Norte, você pode ligar para a região Sul, região Sudeste e região Nordeste ali chegando pela Bahia. Então é muito estratégica a região Centro-Oeste do Brasil, tá? Então você consegue entender e analisar olhando também pela malha rodoviária da região Centro-Oeste, né? A produção de grãos ela só é responsável pelo processo de desmatamento do cerrado e o processo de calagem dos solos ácidos do cerrado, tá? Acontece também o crescimento acelerado das principais cidades da região, né? E a mecanização das atividades agrícolas. Haja visto que o Centro-Oeste, no caso, é a região do agronegócio, é onde ele está colocada diretamente e escancarado, colocado assim, né? Que é a região da expansão de fronteira agrícola, tá legal? E a gente vai passar aqui para mostrar para você, né, uma coisa interessantíssima do setor logístico do Centro-Oeste, né? Se tem um projeto chamado Projeto Ferrogrão. E esse projeto Ferrogrão aí é para ligar o quê? Uma estrada de ferro que vai sair de Sinop, no Mato Grosso, né, para chegar em Miritituba, no estado do Pará. Esse projeto do ferrogrão aqui vai permitir principalmente que haja essa estrada de ferro para que os grãos que saiam de Sinop cheguem em Miritituba e serem exportados pelos rios. Então, você consegue entender a dimensão, né, da região centro-oeste na produção de grãos, né, e como ela também pode ser importante para usar também o padrão dendrítico da Amazônia para que se possa exportar, né, em grande quantidade, né, por meio também das hidrovias, tá legal? Então aqui eu estou mostrando para vocês aqui esse processo,
né? Nessa parte aqui, olha, se vocês podem ver, tem um trecho de Açailândia que vai para Palmas, que é operado pela VLI, Palmas e Anápolis, né? E Anápolis Estrela do Oeste, né? Então você também tem algumas malhas, essas malhas ferroviárias nesse sentido, e a Ferrogrão é a que está sendo analisada e estudada para que se permita o maior escoamento da própria produção da soja nesse caso, tá legal? Vamos passar? E aqui no caso estou mostrando para vocês sobre o processo de produção de grãos, tá? O Brasil é o segundo maior exportador de soja do mundo, né? Então vocês já sabem. A produção de soja do Brasil ela só perde em termos de produtividade e exportação para a norte-americana devido à questão logística, tá? E a região concentrada, gente, é a região que tem o maior setor logístico e industrial do Brasil, né? Existe uma concentração da população, principalmente nessa região concentrada, devido aos fatores atrativos, que principalmente estão ligados a questões de emprego e renda. Possui o principal centro econômico, que é São Paulo. Você tem a modernização, que são as indústrias, né? As questões tecnológicas estão mais aguçadas nessa região. Você tem o maior fluxo de comunicação diretamente com as próprias bolsas de valores. Se você parar para analisar, na região concentrada ali é onde se tem o maior fluxo de pessoas, fluxos de capital e entre outras questões. O exemplo que eu vou citar para vocês aqui, ó, é o exemplo das malhas viárias. Eu tenho aqui as empresas TAM, Gol, Azul, Avianca e regionais, não é isso? Olha como a concentração da TAM, da Gol, da Azul e das regionais estão de forma homogênea, aonde? Na região concentrada, porque aonde tem o maior fluxo de pessoas, capitais, né? Ou seja, é uma região ali, é a região que tem o coração econômico do país. Então, analisem, né? Olhem esse mapa, né? A Avianca, no caso, ela tem essa migração entre nordeste e sudeste, não é isso? Mas, como eu estou dizendo para vocês aqui, existe uma concentração muito grande se você pegar e olhar para as linhas aéreas, né? E também posso mostrar uma outra questão para vocês, que é a respeito da malha ferroviária. Olha como a malha ferroviária da região concentrada ela é bem mais o que? Ela é bem mais complexa do que nas outras regiões do Brasil. Né? Ela é mais complexa por quê? Porque houve também necessariamente o ciclo do café e as ferrovias são heranças, né, do café e ao longo do tempo elas vão o quê? Elas vão sendo prolongadas e porque as ferrovias, já que foram heranças do café, serviram também de boom para a industrialização do Brasil nos anos 30. Tá? E a região concentrada é onde se concentra grande quantidade de indústrias e precisou também de quantidade de ferrovias para promover o seu processo de crescimento, tá legal? E olha aqui, uma outra questão para falar de indústria, eu falei de população e agora estou falando da concentração também industrial, que é importante. Olha como a concentração industrial está mostrando. Esse cartograma vai te mostrar o seguinte: quanto maior for a bolinha, maior a concentração industrial. E eu tenho aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se a gente parar para analisar, é onde estão concentradas as principais regiões do Brasil e aonde também estão concentradas grande parte da população brasileira. Tá legal? Gente, essa, no caso, é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado, valeu e até a próxima.